Diz assim, a palavra de Deus diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou um lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Aleluia! Toma o teu assento. Glorificamos a Deus por essa palavra. E sabe, muitos talvez não saibam qual é a missão da igreja e qual é a missão de Jesus. Às vezes nós somos tão embriagados com aquilo que a igreja gostaria de ser, mas não cumprimos aquilo que ela realmente é. Eu falava com Deus essa semana. Deus dizia para mim: volte ao primeiro amor. Eu não te chamei para pregar prosperidade, porque prosperidade me pertence e eu dou a quem eu quero. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus pediu para que a gente voltasse ao princípio, realmente o princípio. Eu volto a fazer uma lembrança para nós. Quando Jesus enviou os seus discípulos, Ele primeiro ordenou que eles ficassem num lugar para receber o Espírito Santo. Então é impossível que você seja enviado sem o Espírito Santo. Aleluia. Ele deu uma ordem: ele disse: ficai no mesmo lugar, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos, não os apóstolos, os discípulos, os que eram alunos de Cristo, ficaram no mesmo lugar orando por uma única coisa. Lá não havia uma multidão de pedidos. Um pedindo emprego, um pedindo carro, um pedindo casa, um pedindo restauração familiar, um pedindo dinheiro, outro pedindo, Não, havia um só pedido. Eles estavam esperando um poder que viria do alto. E todos eles esperavam a mesma coisa. Todos olhavam para o alto. E durante um bom tempo, 100 e poucos dias, eles ficaram no mesmo lugar, fazendo as mesmas orações, um após o outro, e tendo o mesmo sentimento. A qualquer momento vai descer o Espírito Santo, o poder de Deus, e a nossa vida vai ser de alguma forma transformada. Aleluia! E aí, de repente, como um vento impetuoso encheu todo lugar, no momento em que Deus quis fazer isso, e foram vistas como línguas repartidas, como de fogo, sobre cada um deles. E ali haviam 17 nações, e cada uma começou a falar no seu próprio dialeto, em língua estranha. Eu acredito que significa que o italiano falava que o americano falava com sotaque americano, que o alemão com sotaque alemão. Eu trazendo aqui a Europa, mas não era exatamente isso. Eram outras nações que estavam nascendo. Mas cada um no seu dialeto, no seu sotaque, trazia uma língua que não era compreendida, ao ponto das pessoas dizerem: estão embriagados, cheios de mosto, não sabem o que dizem. Porque eles estavam tomados de algo que não era terreno, que era celestial, e o que é celestial não é compreendido num primeiro momento. Aleluia, você está aqui, amém? E aí, ao longo do tempo, as pessoas entraram em tamanha necessidade que buscaram a igreja por necessidade e pararam de entender que a igreja não é um lugar de satisfazer os meus desejos. Ela é um lugar de aprendizado para suportar um pouco mais. Aleluia, aleluia, você está aqui, amém? Amém. Eu fiz até hoje, Deus me deu uma frase, logo um pouquinho antes de vir para cá.
E ele disse, e eu imediatamente escrevi, ele disse: a igreja não veio preparar você para receber coisas boas. Ela veio preparar você para tempos difíceis, horríveis. Ela veio te mostrar que você pode sobreviver. Aleluia. E é por isso que ela prega amor, união e perdão. Porque assim como em um barco cachoeira abaixo, é preciso ter união para vencer e chegar ao fim a salvos, assim também será necessário que todos estejam unidos para vencer o mal que sobrevirá à terra. Aleluia! Aleluia. Sabe, Deus disse: filho, eu estou treinando uma igreja que não pode se firmar somente nos seus desejos, vontades e necessidades. Essas coisas eu supro. Glória a Deus. Buscai o reino e toda a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu estou treinando a igreja que treina você para ser salvo, que fala de salvação e não supre somente a tua necessidade. Essa semana nós tivemos, desde a semana passada até essa semana, nós tivemos um momento em que Deus falou: olhe ao seu redor. Nós fomos para o hospital com meu filho, e lá nós tivemos um grande aprendizado. Aleluia. Meu filho ficou sentado numa cadeira das 2 horas da tarde até a meia-noite, porque não tinha uma cama, tomando o soro no braço, em acesso, sentado com um travesseiro no colo. Ele deitava a cabeça no travesseiro e tentava dormir um pouco. Eu não vi ele naquela situação, mas quando eu entrei na ala em que ele estava, porque eu pedia para entrar e ninguém deixava, aí chegou uma hora que a Ana olhou para mim e falou: por que tu pede? Entra. E eu vi um pequeno deslize do rapaz que cuidava da entrada, e eu entrei. E eu fui na ala de isolamento. E quando eu cheguei lá, eu vi o André naquela situação. E quando ele me viu, ele se desesperou e falou: pai, me ajuda, eu preciso dormir. Eu falei: vamos orar, filho? Aí eu chamei a enfermeira e falei para ela, eu disse: meu Deus, ele precisa de uma cama, ele tem que dormir um pouco, ele tem que descansar. E ela falou brincando para mim: pai, se eu não encontrar uma cama para ele aqui, eu levo ele para o meu apartamento, ele é tão bonitinho. E não achamos graça nenhuma no que ela falou. Chegou a médica e eu disse: ele precisa dormir um pouco, ele precisa descansar. E a médica disse: pai, olhe em volta. E eu comecei a olhar em volta e ver aqueles idosos, pessoas com comorbidades enormes, deitadas ali, alguns com respiradores, pessoas gemendo com o braço quebrado, um homem que havia caído de 2 andares. Eu comecei a observar em volta e eu voltei à oração com o André e deixei ele chorar. Ele começou a chorar. Chora, chora, põe para fora, tu precisa chorar. E ele disse: eu estou com dor, pai. Eu perguntei: ele vai ser operado? Ela disse: não, só amanhã, talvez. Eu disse: por quê? Ela disse: não tem lugar, pai, não tem lugar, nós não temos médico suficiente, a ala de cirurgia não tem lugar. Eu falei: e se estourar a apêndice dele? Ela disse: nós estamos aqui para fazer o melhor, fique em paz. Fique em paz agora. Eu dei um beijo nele e falei: André, tu já és um homem, tens 24 anos de idade, suporte a tua passada, a tua vez, o teu momento, tu não vai morrer. O pai te vê amanhã. Se a Ana tivesse visto aquilo, ela não teria suportado. Eu saí daquele lugar, peguei a Ana pela mão e ela disse: como ele está? Está ótimo. Ela entrou no carro e pegou no sono. Ela estava muito cansada. E eu vim orando até em casa. Aleluia. Aleluia. Em silêncio eu vim orando, não só por ele, por todos.
Tinha mais pessoas ali precisando. Quando eu cheguei em casa, você quer entender um pouco sobre Deus? Quando nós botamos o pé, quando eu peguei quando a Ana saiu do carro, que nós abrimos a porta de casa, a Ana pegou o celular, que deu um sinal, olhou e falou: ó, o André está dizendo, ganhei uma cama, vou dormir. Aleluia. Aleluia. E eu dei glória a Deus, chorei, agradeci a Deus. Foi só o tempo de chegar em casa, ele ganhou uma cama e foi dormir. E de manhã ele foi operado, ele está super bem, ele está em casa, está tudo certo. Ontem, antes de ontem, à tarde, nós recebemos outra notícia, que foi a morte do irmão da Ana, que estava com um aneurisma cerebral no hospital e partiu depois de sofrer 20 e poucos dias. E ontem a Ana passou por esse momento. E quando eu comecei a conversar com Deus sobre um pouquinho de luta que estava vindo, e creio, eu não considero tão grande assim, Deus disse: olha a sua volta. Tem coisas que não valem a pena. Aleluia. Você está gastando tempo com coisa que não vale a pena. Olha a sua volta. De repente, eu mudo todas as coisas. Aleluia. Aproveite o tempo. O que você vai fazer com o tempo que você tem? O que eu vou fazer com o tempo que eu tenho? Ontem eu falava com uma pessoa acerca de viver esplendidamente aquilo que a gente realmente quer viver, e não aquilo que a gente se obriga a viver. Querido, a igreja só se tornou um lugar de buscar pela minha necessidade, porque nós vivemos para as nossas necessidades. Se nós vivêssemos regaladamente, confiadamente em Deus, não precisaríamos nos escravizar fazendo coisas contrárias à nossa mente e ao nosso coração. A gente ouve tudo isso e acredita, a gente sai daqui fazendo as mesmas coisas. Parece que só entrou no ouvido e fez a gente chorar, mas não pegou o nosso coração. Falta coragem. Falta coragem para a gente tomar uma decisão acerca de algumas coisas e dizer: isso não vai mais tomar o meu tempo, eu não me incomodo mais com aquilo, chega para algumas coisas. E principalmente, não deixar de fazer somente, mas que esses espaços que vão ficando passem a ser preenchidos com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Com a voz de Deus. Talvez você não acredite, são papeizinhos, mas são textos que me foram dados em menos de meia hora. Deus começou a falar comigo, eu até coloquei em ordem, eu nunca fiz esboço, mas se eu não coloco em ordem, eu acho que eu me perco. Porque Ele começou a falar comigo muito rapidamente, e Deus disse: volta ao primeiro amor, para de tentar ajudar as pessoas na igreja pelas suas necessidades, e prega o preparo para a salvação. Fala com elas de quem eu sou e o que eu vim fazer. Não ofereça coisas que talvez eu não queira dar. Aleluia. A igreja tem que amadurecer. Dia 24 de setembro, preste muita atenção nisso, é o dia de Yom Kippur. O dia de Yom Kippur no calendário judaico, na lei, é o dia em que Deus ouve e perdoa pecados. E talvez você diga: mas Deus faz isso todo dia. Eu sei, Deus faz isso todo dia, mas Ele nos chamou a atenção lá na Semear de Canelinha, para que nós relembrássemos Yom Kippur. E Deus disse: lembra-te de que o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Antes ele entrava no santo lugar, tirava a vestimenta de cima, ficava com um short de linho, colocava sobre ele uma vestimenta de linho branco finíssima, amarrava uma corda à sua cintura que vinha de fora do santuário, e
ele entrava no Santo dos Santos, amarrado a uma corda, porque caso tivesse pecado, morreria imediatamente. E o povo, os sacerdotes que ficavam fora, teriam de puxar o corpo para fora, porque ninguém podia entrar naquele lugar. Caso contrário, todos morreriam. O sacerdote ficava 1 ano se preparando para um dia. Durante 1 ano ele espiava os seus pecados, pedia perdão pelos seus pecados e se preparava para aquele único dia que ele teria de entrar no Santo dos Santos. Isso não está sobre a corda na cintura, não está na Bíblia. Isso é um costume judaico que ficou escrito no livro sagrado deles, como uma lembrança do que era feito. O que está escrito ali é a veste finíssima e o short de linho. O que Deus nos chama a atenção é que não poderia haver uma gota de suor na vestimenta de linho fino do sacerdote, porque Deus não quer o trabalho do sacerdote, Ele quer o serviço. Aleluia! Deus não quer um homem que trabalhe para Ele, Ele quer um homem que sirva a Ele. E serviço você dá com amor, ciente de que Deus não veio te oferecer casa, carro, terreno. Essas coisas são presentinhos que Ele dá para quem é livre dessas coisas. Aleluia! Eu só posso ter aquilo que não tem a minha vida. Por isso que Ele disse: deixará que o homem aquele que amar mais pai, mãe, irmão, irmãs, não é digno de mim. Porque você não pode colocar nada, nem pessoas, nem família à frente dele. Você está aqui, amém? Eu quero ser mais sucinto contigo, mas continua na mesma leitura de Lucas capítulo 4, versículo 18. Presta atenção no 18. Eu quero te mostrar exatamente o que Jesus veio fazer na terra. Não tem outra promessa senão essa. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ainda não estava manifesto nele, estava sobre ele. Por quê? Porque ele estava na condição humana e ainda não havia morrido morte de cruz. Não havia redenção. Aleluia! O Espírito pairava. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo e Ele está dentro de nós. Aleluia! Você entende isso, amém? E ele dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. Agora vamos descobrir. Primeiro, evangelizar os pobres. Pastor, tem que ser pobre? A palavra pobre aqui, ela tem um significado simplicidade. Para evangelizar o simples, aquele que não coloca nenhuma riqueza antes de Deus, aquele que é pobre diante de Deus, mesmo que seja rico diante do mundo. Aleluia! Ele fala de simplicidade. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, ou seja, para libertar os que estão presos em alguma área da vida. Aleluia! Não é para libertar os presos dos presídios, é para tirar as pessoas das prisões do vício, é para tirar as pessoas da prisão da mentira, da prostituição, para libertar as pessoas do ódio, da raiva, do medo, do ciúme, da inveja. Ele continua dizendo: para a restauração da vista aos cegos. Ele está dizendo: olha, para que as pessoas parem de olhar para aquilo que o mundo mostra e passem a ter uma visão espiritual daquilo que eu mostro. Aleluia! Restauração, por quê, pastor? Algum dia eu já vi espiritualmente? Sim. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que Deus nos gerou nele antes da fundação do mundo. Aleluia! Você já tinha uma visão espiritual, você perdeu porque o mundo te mostrou coisas terrenas, físicas.
materiais. E aí você se contaminou, a tua visão se contaminou. Agora nós precisamos de sinais. Senhor, se tu não me dá um sinal, Senhor, se tu não me dá um sinal. O tempo todo a gente quer que Deus mostre alguma coisa. Não basta muitas vezes a palavra. Ele continua dizendo para pôr em liberdade os oprimidos. Ele fala de opressão. Agora eu vou te falar da opressão espiritual. Nós não estamos falando de pessoas que são oprimidas por pessoas. Nós estamos falando de pessoas que estão vivendo uma opressão diabólica, infernal. O que o diabo consegue fazer com os teus medos, com a tua mente. Ele consegue conjecturar na tua mente que se a tua família foi pobre e miserável, você só está dando sequência àquilo que Deus colocou na tua mão. E que ser pobre é natural, afinal meus pais eram. E se eu morro de câncer é natural, minha mãe morreu, minha avó morreu, lá em casa todo mundo morre de câncer. E se eu tenho problema de coração é natural, porque lá em casa todo mundo teve problema de coração. Querido, isso são palavras diabólicas, isso são maldições hereditárias que você não precisa adotar. Aleluia! São profecias. Eu estou ensinando a igreja a se libertar. Aleluia! O que mais ele veio fazer? A apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio para apregoar a sua volta. Que ele vai voltar. Irmão, a igreja não prega mais isso. Por quê? Porque isso não aplica amanhã. O que eu faço com isso? Um dia Jesus vai voltar. Estou ouvindo isso desde que eu era criança. Meu avô já dizia isso. E eu descobri que meu avô era assembleiano. Descobri que meu avô era da Assembleia de Deus da cidade de Vimaçu, perto de Dona Ema, Ibirama. Eu tinha um avô crente. Ele não contava para ninguém. Quietinho. Minha tia contou. Disse, teu avô era crente. Todo domingo ele botava a Bíblia debaixo do braço. Eu creio que ele orou por mim. Glória a Deus. Ele ia para a Assembleia de Deus. Aleluia. Agora vamos dar uma passeadinha, porque a gente já descobriu o que Jesus veio fazer. Abre em Marcos, capítulo 10, versículo 28. Marcos 10, 28. Eu quero te levar a uma profunda reflexão essa noite. Eu não vou entrar nessa reflexão sozinho, você vai entrar comigo. Aleluia. Nesse quartinho de oração que Deus está me levando, eu vou carregar todo mundo junto. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz Marcos capítulo 10, versículo 28. Diz assim, ó. Então Pedro começou a dizer-lhe: e nós, que tudo deixamos e te seguimos? Voltou-lhe Jesus, dizendo: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, mãe ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no tempo presente 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo que está por vir, a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Pedro perguntou uma coisa que eu queria que você mentalizasse: e nós que deixamos tudo para te seguir? Pedro estava fazendo uma cobrança para Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, não responda, porque eu sei que tem muita gente que largou muita coisa. Mas o que realmente nós deixamos para seguir Jesus? Alguns vão dizer: eu deixei o cigarro. Alguns vão dizer a bebida. Outros vão dizer: a prostituição. O que nós deixamos? Porque a vinda do Cristo é o pedido da renúncia.
Então Deus não veio para você ganhar, Ele veio para arrancar de você. Jesus não veio com uma proposta de, olha, eu vou te dar. Primeiro Ele veio para arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Depois, plantar e edificar. Primeiro eu tiro tudo que não presta. Depois eu te dou tudo que eu quero. Aleluia. Então você acredita que tem um depósito para você, prontinho para te entregar na palma de tua mão, mas talvez você não deixou ele arrancar, derrubar, destruir, arruinar. Aí você vem e diz, pastor, ora por mim, abençoa a minha vida, mas uma vida que nem você quer viver. Até você já recusou essa vida. Até você já disse, não, essa vida eu não queria mais, eu queria isso, isso e aquilo. Você sabe o que você precisa e você sabe o que você quer. Há uma diferença. Aleluia. Entre a minha necessidade e a minha vontade. A minha vontade, Deus conhece. A minha necessidade, Deus supre. Aleluia. O que Ele quer de mim então? A minha renúncia. Glória a Deus. A minha renúncia. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aí a gente já confessou, mas a gente não deixa. Acaba o culto, a gente sai para começar a fazer a mesma coisa que a gente murmura e reclama. No outro dia, eu fui orar por um jovem, eu peguei na mão dele. Quando eu peguei, Deus falou para mim, ele odiava o pai. Viu o pai bater na mãe, odiava o pai era um cachaceiro, sem vergonha, maldizente, mas ele se tornou igual. E quando eu peguei na mão dele, eu disse, você é muito parecido com aquilo que você criticava, você é muito parecido com seu pai. E ele começou a chorar. Mas teu pai foi tua escola, largue a escola de teu pai, tome a escola de Cristo. Amém. Renuncie a tudo aquilo que você viu e detestou e que agora você está praticando. Se nós olharmos para trás, há muitas coisas que nós detestamos, mas que nós hoje praticamos, que nós fazemos involuntariamente, sem querer fazer. Nós acabamos nos tornando parecidos com aquilo que nós falávamos mal. Irmão, Pedro faz uma pergunta para Jesus. E nós que deixamos tudo? Eu quero até mudar um pouco a retórica, porque você conhece a minha resposta para esse texto. Mas Deus, na pessoa de Jesus, Ele começa respondendo assim, em verdade eu te digo que ninguém há que tenha deixado. Ele começa com o quê? Com casa. A primeira coisa que ele fala, não há quem tenha deixado casa. Ele está falando de bases. Ele está dizendo, não há quem tenha deixado a casa paterna, a casa materna. Não há quem tenha deixado a segurança do lar. Não há quem tenha deixado o que lhe sustentava, o teto que lhe cobria. E ele dá continuidade, ele muda, dizendo, ou irmãos que estavam ali, naquele lugar, pessoas que lhe eram convenientes, ou irmãs, ou mãe, segurança materna, ou pai, segurança paterna. E ele fala de conselhos, ou filhos, herança, ou campos. Agora ele abre. Lugares grandes, amplos, perspectivas de ganho, de vitória. Campos fala de amplitude, aleluia. Fala de visão, fala de sonhos, fala de projetos que não vem, ele diz, que por amor de mim, ele diz, ou por amor do Evangelho, da novidade de vida, que não receba já no tempo presente 100 vezes mais de segurança, de conselho. Ele está falando de casa, de irmãos, de irmãs, de mães, de filhos e de campos, de projetos, de planos, com perseguições. Que perseguições, pastor? Pessoas que virão atrás de mim para tentar destruir o meu sonho? Não, perseguição é da palavra.
A palavra que vai te cobrar dizendo: eu te dei 100 vezes mais, mas nada disso pode ter no teu coração. Aleluia. Nada pode estar acima de mim, nada pode ser melhor nem maior do que o meu nome. Aleluia. Você entende isso, amém? Amém. Eu preciso que você entre nesse rio para entender. É claro que Pedro experimenta isso na prática. Pedro começa a pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e de repente as pessoas começam a vender as suas herdades e trazer os pés e colocar trazer o préstimo financeiro, o dinheiro, e colocar aos pés de Pedro. E Pedro e os demais apóstolos distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então naquele dia ele tinha muito nos seus pés de casas e campos, e na sua frente, precisando de recurso, de salvação, haviam pais, mães, irmãos, filhos e filhas. Aleluia. E ele recebeu no tempo presente tudo que Deus prometeu para que ele fizesse a obra. Então ele me dá um ensino de tudo aquilo que Deus me der, eu preciso fazer alguma coisa em favor de alguém que precisa. Aleluia. Deus não dá para você, Ele dá para passar por você, através de você. Uma pessoa que sabe fazer girar o que tem, ela sempre tem mais. Estou te dando um conselho daquilo que eu estou recebendo. Existe muita hipocrisia de muitas vezes olhar para o pregador e dizer: e aí, pregador? E aí, pastor? Como é que está a tua vida? Mas nós estamos aqui na escola de Cristo, eu também estou. Você está entendendo, amém? Por acaso ele resolveu falar comigo e eu com você. Sabe aquela pessoa que guarda um dinheirinho para o dia ruim? Já falei isso aqui. Só vou guardar um dinheirinho porque vai que acontece alguma coisa. Pode ter certeza que a tua profecia vai ser ouvida. Vai acontecer alguma coisa. Quer fazer um projeto, um plano? Guarde. Mas não guarde para um dia ruim, porque certamente vai acontecer o dia ruim. Faça girar, não deixe as coisas parar em você. Nada pode parar em você. As coisas têm que passar por você. Você não quer só aquilo, você quer mais. Faça as coisas passar por você. Aleluia. Essa semana nós... Irmão, eu não posso... Eu quando dei oferta, a gente já faz ela rodar. Essa semana Deus nos deu um presente na igreja de ganharmos uma oferta para uma finalidade. E já está encaminhado. Já girou, já saiu, já foi. Já liguei para um, para outro, já fiz: ó, você faz isso, fez aquilo, tá. E pá. Distribui rápido. Não pode parar. E já olhei para Deus e falei: pode mandar mais. Já esvaziei o cesto. Pode dobrar. No seu tempo. Aleluia. O que você deixou por Cristo? Quero que você pare hoje. Faça uma análise. O que você abandonou? Raiva, ódio, inveja, maledicência, fofoca, mentira, prostituição, vício. O que você deixou para alcançar a Cristo? Pastor, precisa? Claro que sim. Deus só pode encher o que está vazio. Se eu não me esvazio de mim, eu não me encho de Deus. Aleluia. Aleluia. Não se coloca vinho novo em odre velho. Glória a Deus. Porque o vinho fermenta e o odre se rompe, perde-se tanto o odre como o vinho. Odre é uma pata de carneiro costurada com a gordura. Se você não colocar no sol para fazer do odre novo e não deixar que as moscas venham sobre a carne. Moscas representam demônios, Beuzebu. Carne representa a vontade da terra. Agora o couro, querido, é o que protege a carne, é o que dá cobertura. Aleluia. Eu só preciso do couro para guardar o vinho que fermenta, mas tudo tem que ser novo. Não se coloca remendo novo sobre veste velha, porque certamente o remendo novo romperá a veste velha e será maior a ruptura.
Então eu não quero um Cristo que venha cobrir um buraquinho na minha vida, tapar um momento de dificuldade. Não, eu quero permanência, aleluia. Quem subirá ao santo monte do Senhor? A primeira pergunta do salmista. A segunda é: quem permanecerá nele? Aleluia. Eu não quero só subir, eu quero ficar. Ele é o meu Senhor. Faça um lugar para Ele. Se tem alguma coisa que você ainda não renunciou, renuncie. Diga: Senhor, eu vou fazer um lugar para Ti. Eu vou fazer um altar, eu vou fazer um espaço para você. Irmão, nós já aprendemos tanto sobre altar aqui nesse lugar. Elias restaurou um altar para depois construir outro. Você não pode construir um altar para Deus se você não repara o que está em ruínas. Há algo que veio da tua casa paterna, da tua casa materna. Então eu não consigo construir amor com Deus se eu ainda odeio meus pais. Ui. Pegou aí? Dá um aleluia. Aleluia. Vamos de novo? Eu não consigo construir nada com o meu Senhor se eu odeio quem Ele colocou na terra para me trazer para cá. Ele abençoou aquela pessoa no dia que ela engravidou. No dia que aquele homem gerou, Ele abençoou. Ele disse: ó, você terá um filho. Eu estou soprando o espírito de vida no teu ventre. Essa criança eu estou dando. Ele abençoou meus pais. Quem sou eu para amaldiçoar? Eu tenho que restaurar o altar que está em ruínas para depois construir um para os meus filhos. A igreja não está fazendo isso. A igreja veio buscar a sua vitória. Conta bens. Isso não existe. Essa é a igreja do canhão de luz, do telão de LED. Se me der 140 mil, o preço de um telão de LED que cabe nessa parede. Se me der 140 mil, irmão, eu viro tudo em cesta básica. Tu vai continuar com a parede escura, tendo que forçar a vista. Pode acreditar. Se me der cadeira, se me der dinheiro para comprar cadeira almofadada, R$250 cada um. Vira tudo em cesta básica. Aleluia. Nós precisamos continuar. A igreja virou um festival. Irmão, não adianta ir para os grandes ginásios se você não consegue cuidar de uma vida. Não adianta ir para não adianta os grandes cenários, não adianta as grandes convenções. Não adianta os grandes congressos. Eu vou para um congresso no Rio de Janeiro. E daí? Vou pegar uma palavra, assiste em casa, no conforto do teu sofá. Pega a mesma palavra sem gastar R$1. Se fizer bem, aí retém o que é bom e o resto lança fora. E abençoa o pregador. Mandar um dinheirinho para ele, pastor, isso não é bênção, isso é ajuda. Abençoar é quando eu estendo a mão e peço a Deus que mantenha ele vivo para ele continuar fazendo a obra. Aleluia. O resto você pode dar, não tem problema, mas não é bênção. E a bênção é para quem dá, tá, irmão? É verdade. A bênção não é para quem recebe. Você tem que entender isso. Quando você levar uma marmita para um morador de rua, não é ele que você está abençoando, você está alimentando. É ele que está te abençoando quando ele recebe. Porque é você que está sendo transformado por dar. Por isso que Jesus falou que é melhor dar do que receber. Você é abençoado quando você distribui, dá aos pobres. Jesus veio para dar. Ele não veio para receber. Agora que ele morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus, agora ele quer receber. Agora ele veio e disse que ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Agora ele quer adoração, agora ele quer louvor, agora ele quer, aleluia! Você entende isso? Amém, aleluia! Agora um pouquinho mais, João 12, 24, tá gostoso, tá não, irmão? Aleluia! Só se tiver, dá um aleluia, senão não dá, irmão. João 12, 24. Vamos conhecer um pouquinho mais. Dá uma passeadinha na Bíblia. João 12, 24. Olha o que Deus disse, olha o que Jesus disse para os gregos.
Quando os gregos vieram falar com Jesus, André correu e falou: mestre, os gregos estão aí, querem falar contigo. O que eram os gregos? Era o berço da sabedoria. A Grécia, Platão, Sócrates, Aristóteles, o berço da sabedoria grega, veio falar com Jesus. E Jesus, ele dá um tapinha de luva de pelica, com amor, e ele diz assim, em João 12, 24: em verdade, escute aqui, por que Jesus falava em verdade? Porque a verdade da sua boca era a verdade do seu coração. É assim como nós, amém? Amém? Lá nas outras igrejas não é, mas aqui, o que a gente fala com a boca é a verdade do nosso coração, amém? Amém. Por isso o nosso sim é sim, o nosso não não é não, e o que ultrapassa disso procede do diabo, aleluia! Se não era, vai ser, né? Quando alguém vier pedir o lava-jato emprestado, se você ainda não está livre do lava-jato, diga não. Diga não, esse lava-jato aqui vai comigo o dia que eu partir, aleluia. Eu não posso te emprestar esse lava-jato, porque eu ainda sou muito apegado a ele. Eu e o lava-jato somos um. Eu estou orando para me libertar do lava-jato. Teu vizinho vai embora, vai ficar com raiva de ti. Aí tu ora que passa. Diz para ele: hora que passa, irmão. Hora que passa a raiva. Mas não dá o lava-jato, fica falando mal dele. Empresta o lava-jato. Vai me quebrar esse lava-jato, parece que eu estou vendo. Meu Deus do céu, vai voltar com esse lava-jato todo separado. Não sei porque que pegar esse lava-jato. Isso é pecado, irmão. O sim é sim, o não é não. O que ultrapassa disso procede do diabo e ponto final. Aleluia. É só para fazer confusão. Aleluia. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Aleluia. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer: olha, se a semente, o grão, cair na terra, se ela não secar, se ela não morrer, se ela não renunciar, se ela não largar a sua seiva, a sua propriedade, se ela não largar, se ela não confiar que a terra vai fazer, ela morre. Mas se ela morrer, se ela se deixar secar, ela dá muito fruto. Aleluia. Então diga comigo: eu preciso renunciar a tudo aquilo que me afasta de Deus. Aleluia. Sabe, Jesus estava dando uma dica. Ele estava dizendo: olha, não há nada em você que possa frutificar se você não morrer. Morrer para a minha natureza terrena, morrer para o meu ódio, para a minha inveja, para a minha mágoa, morrer para o meu vício, morrer. Eu preciso morrer, eu tenho que morrer. Olha para a pessoa que está assim, com carinho, e diga: morra. Se vem de casa com raiva, vai olhar e vai dizer: morre. Não é morre, não é morre, morra, é com amor, né? Morra só um pouquinho. Eu preciso morrer. E sabe o que nos mantém vivos? A cumplicidade. Eu só falo mal de alguém porque tem alguém para ouvir. Vou falar de novo. O que nos mantém vivos, que não deixa a gente morrer, é a cumplicidade. Eu só falo mal de alguém porque tem alguém para me ouvir. Porque se eu for falar mal de alguém, a pessoa pegar na minha mão e dizer: vamos orar, fala mal não, também é filho de Deus. Aleluia. Acabou, meu irmão. Essa pessoa só não peca como não me deixa pecar. Pastor, onde é que está essa pessoa? Está aqui, sentado. Aleluia. É você que tem que pegar na mão de alguém e dizer: vamos orar. Vamos orar. Se nós que estamos falando mal dele ou dela, estamos achando que temos alguma coisa, se nós que temos a capacidade de falar mal, achando que ele tem algum problema, ela tem algum problema, imagina nós que estamos tendo o prazer de falar mal. Nosso defeito é bem maior. Irmão, sabe o que me preocupa em trazer essa palavra para você? Você não está nem percebendo, mas eu estou falando de inferno. Porque se nós não praticarmos o que sabemos, é para lá que nós vamos.
E não adianta pagar de bonzinho no dia da morte. Não adianta, a gente olha, às vezes morre alguém, a gente diz assim, meu cunhado morreu, irmãos. E eu sei o que ele fazia. Infelizmente, eu não tenho vergonha de falar, minha esposa também não tem. Apesar de que ela prefere que agora... Mas meu cunhado era traficante. Era a ovelha negra da família. A minha esposa chegou em casa, olhou para mim e perguntou, ele não foi? Eu disse, não. Porque se ele foi, eu rasgo a Bíblia. Ele destruía a vida de jovens, de famílias. Ele não foi para o céu. O máximo que pode ter acontecido com ele é ter ido dormir para depois ser julgado. Mas se ele for absolvido, eu estou legal na fila. Eu vou sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Irmão, a justiça de Deus está muito acima do seu amor. Ah, pastor, que vergonha dizer do teu cunhado. A vida é dele, irmão. A vergonha é alheia. Eu estou com vergonha por ele. Porque na verdade a vergonha é alheia. Você acaba ficando com vergonha pelos outros. De ver o que eles praticam. Mas vamos orar. Quando eu cheguei na casa do meu cunhado, eu fui levar a minha esposa primeiro na casa do meu cunhado. Do meu cunhado que está vivo. Eu tenho um monte, irmão. É uma turma, dá para fazer um time de futebol. Nunca vi minha sogra trabalhava intensamente. Aleluia. Então, quando eu cheguei na casa do meu cunhado, a primeira coisa que o meu cunhado disse, meu cunhado ele tem um comércio, ele tem uma funcionária. Daí ele falou assim, que bom que tu veio, Nilton. Ele não é cristão. Que bom que tu veio. A minha funcionária está com depressão horrível, fala em se matar. Enquanto elas se arrumam, vamos pegar o carro, vamos ali na casa da minha funcionária, tu ora por ela? Aleluia. Irmão, seja crente diante da tua família, irmão. Para quando eles olhar para você, sabe, eles veem Cristo em você. Aleluia. Eu relutei um pouquinho, porque eu não me senti digno. Eu falei, Senhor, também sou um pecador, vou lá orar pela mulher. Sei lá. Eu relutei um pouquinho, o gentil está me pedindo, nem na igreja ele quer ir. Aí Deus veio e me constrangeu. Deus disse, foi para isso que eu te chamei, rapaz. Aleluia. Eu não te chamei para os crentes, eu te chamei para eles. Vai com ele. Eu quero fazer algo. Aleluia. Entrei no carro, fomos lá, quando nós chegamos lá, e chegamos na casa, meu cunhado ficou na porta. E eu já entrei falando em língua. A mulher olhou para mim, deu um sorriso, eu falei, paz seja na tua casa. Ela disse amém, e eu cheguei, hoje entra a salvação nesse lugar. E já tomamos tudo de arrepio, a mulher começou a chorar, eu fui de lugar em lugar, com vidro de óleo, jogando nas paredes, na coxa, no cobertor, no travesseiro. E quando eu voltei, eu peguei nas mãos dela, ela começou a tremer para cair. Eu ordenei que eu não queria espetáculo. Eu dei uma ordem para o Espírito, não quero espetáculo aqui, só sai. E quando eu olho para trás, meu cunhado está passando mal, com a mão no marco da porta. Depois, primeiro ela aqui. Tu me trouxe, espera. Deus quer fazer a obra, irmão. Aleluia. Ele precisa de alguém que esteja buscando santificação. Deus não está precisando de pastores. Deus está precisando de pessoas que queiram dar um lugar para Deus, que queiram fazer um altar para Deus. Aleluia. Você não está esperando um título, uma carteirinha, um anel e um microfone. Não, você precisa fazer o mundo que você pisa é o altar. Aleluia. A sua voz é o púlpito. As pessoas precisam simplesmente ouvir e mudar. Quando eu acabei a oração da mulher, que ela chorando me abraçou e falou, muito obrigado. Eu olhei para trás, meu cunhado já estava se recuperando. Ele olhou para mim e falou, vamos embora. Falei, vamos.
Quer um abraço? Falei para eles, não, vamos para casa. Falei, vamos embora. Irmão, deixa eu terminar isso aqui. Eu quero que você entenda. Se você não morrer, você não produz fruto. Mas se morrer, dá muito fruto. Aleluia! Você tem que morrer. Você tem que morrer para as coisas que te impedem de ver e de ouvir a Cristo. Aleluia! Abre João 10:10. João 10:10. Pastor, mas Jesus não vai me dar um carro, eu estou precisando. Ele não vai me dar uma casa, um terreninho. O emprego, pastor, o emprego. A Bíblia diz que Ele já sabe de todas as suas necessidades antes mesmo de pedir, aleluia. Então Ele não quer que você faça oração por necessidade. Ele quer que você faça oração por louvor e aclamação, aleluia. É só chamar Ele de santo e ponto final, aleluia. Não precisa pedir nada. Mas a Bíblia diz, sejam as tuas petições diante de Deus. Irmão, os pedidos que você precisa fazer para Deus são os mesmos que estão na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, primeiro pedido. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Segundo, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Terceiro, aleluia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quarto, não nos deixeis cair em tentação. Quinto, e mais livrai-nos do mal. Sexto, aleluia. Não tem nenhum pedido financeiro, material, físico ou terreno. Se Ele quisesse que você pedisse, Ele tinha ensinado. Quando pediram, ensina-nos a orar, Ele falou, então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro me glorifica. Agora começa a pedir. Vocês querem pedir, né? Então vou ensinar vocês a pedir. Pediu 6 coisas espirituais. Até o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que é só para hoje. Amanhã tem que orar de novo. Aleluia. Aleluia, você está aqui, amém? Olha aqui, João 10:10, vamos terminando. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para que ele veio? Para que tenhamos vida. Vida, irmão. Não é dinheiro. Mas eu não posso ter, pastor? Claro que pode. Deve. Tem que. Mas não almeje antes da vida. Não almeje antes de Cristo. Não almeje nada antes dele. Ele é a primícia, Ele é a prioridade. Não há nada mais importante do que Ele. Aleluia. A Bíblia diz assim, achaste mel, come o que te basta. Sabe o que Ele está dizendo em Provérbios? Achaste mel? Mel significa poder. Leite significa presença. Por isso quando Deus enviou, Ele disse, eu te enviarei para uma terra que mana leite e mana mel. Ele estava dizendo, quando você chegar lá, vai ter presença, mas vai ter poder também. Aleluia. Aí Moisés sai sem saber para onde ir, ainda com uma direçãozinha de Canaã. Abraão sai sem saber para onde ia. Aí um dia, ele em Cantares de Salomão, Deus resolve dizer aonde é a terra que mana leite e mana mel. Ele diz, noiva minha, pomba minha, leite e mel estão debaixo da tua língua. Sabe o que ele estava dizendo? No lugar que tu for e pregar o evangelho, vai ter presença e vai ter poder. Lá é a terra prometida. Aleluia! Porque Deus prometeu a sua terra para todos os homens em todos os lugares. Aleluia! É você que faz o lugar ser lugar prometido ao Senhor. Aleluia! A gente sai dizendo, onde será que é essa terra? Era lá em Canaã da Galileia, Caná da Galileia. Canaã, não era lá. Lá era um destino. Mas um dia ele olha para Josué e diz assim, Josué, te darei todo lugar que tu pisares a planta do teu pé. Só que ele bota um limite, desde o Oriente até. Ele coloca um limite. Mas não era todo lugar, é todo lugar que suporta.
É todo lugar que eu consigo te dar, porque eu não posso te dar tudo, eu tenho que te dar um limite. Senão você me esquece. Eu tenho um propósito para o limite onde eu te coloquei. Eu tenho um propósito, aleluia. Eu tenho um propósito, aleluia. Então para de querer ser aprovado pelos homens. A gente conta as coisas, às vezes a gente quer que as pessoas olhem para nós. Isso é homem de Deus. Eu não preciso da aprovação humana, eu preciso da aprovação divina, aleluia. Eu preciso que o homem olhe para Deus, não olhe para mim. Você está aqui, amém? Amém. Eu estou ensinando salvação para você. Vamos lá, mais 2 pulinhos rapidinho. Mateus 10:34. Quem vem comigo? Mateus 10:34. Irmão, eu chego em casa com vontade de escrever um livro. Eu chego em casa e eu digo, Senhor, será que alguém gravou? Com vontade de escrever um livro, dizer, se eu for botar tudo isso num livro, Deus diz, não, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que deve saber. Aleluia. Isso era para hoje, isso era somente para hoje. Escuta isso. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 10:34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim causar uma divisão entre o homem e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e a sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Aleluia! Meu Deus, Senhor, tu não veio para a gente fazer uma comunhão? A nossa família virá tudo crente, não sem antes dividir. Como assim? Deus precisa causar uma divisão, irmão. Por isso que às vezes vem a esposa primeiro, depois vem o marido. A esposa vem, quem mais vem primeiro é a mulher. Eu fui exceção. Aí a mulher chega em casa cheia da glória de Deus. Tá lá aquele homem com aquele pé jogado em cima do puff. Muitas vezes com aquele cigarrão na boca, copo de cerveja do lado, dizendo, eita, igreja, e eu nada aqui, cadê a comida? Aí ela diz, só vou lavar aquela loucinha, já vou fazer, calma. É que estava uma bênção o culto hoje. Deu dinheiro para o pastor? Deu dinheiro para o pastor lá? Qualquer hora eu quero ir lá mostrar para esse homem o que ele sabe de Deus. Dá uma afrontada aí. Irmão, não levanta a mão, mas deve ter alguém aqui que já fez isso. Meu irmão, a minha esposa fazia isso. Ela disse, foi para a igreja? E o pastor mandou leite, carne e pão para botar na mesa? Eu disse para ela botar numa sova, né? Escuta isso aqui. Divisão. Quer ver uma coisa? Jeremias, Deus falou comigo. Quer ver uma coisa? Vai lá em Jeremias, vamos tentar achar aqui. Jeremias, fala comigo, Senhor. Fala comigo. Jeremias. Aqui, ó, Deus falou, Jeremias, capítulo 13, versículo 12. Aleluia. Falou mesmo. Jeremias 13, 12. Olha o que fala isso aqui. Ei, irmão, se tu estivesse aqui, tu pegava fogo, meu irmão. Aleluia. Fala do jarro quebrado. Olha aqui, ó. Pelo que diz-lhes esta palavra. Deus mandou falar com você, amém? Amém. Então vamos lá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Ele está dizendo assim, olha, toda pessoa vai se encher de alegria. Amém. Aí ele vem e diz assim, nós não sabemos muito bem que toda pessoa vai se encher de alegria? Aí ele diz assim, mas tu dize-lhes, assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes da terra, aos reis que se apacentam no trono de Davi, aos sacerdotes, aos profetas e a todos os habitantes de Jerusalém. Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Eu não pouparei, não terei